a parte de gestão. Eu falo assim, a gestão de projeto. A gestão de projeto que eu coloco sempre nesses bate-papos é que nós temos um projeto de vida pessoal e um projeto de vida profissional. E você é o gestor desses dois projetos, né? É você quem vai ter que cuidar com muito carinho da sua jornada aí, que vai durar 50 anos aí, dependendo da profissão que você escolher, né? O que nós sabemos é que o pessoal que está aí, essa geração que está aí, vamos arredondar para 2000, né? Nasceu aí em 2000 e alguma coisa, e essa geração ela vai estar no mercado de trabalho em 2050, em 2060 provavelmente, né? Então, como é que você vai falar para um jovem, né, escolher o destino da vida dele até 2060, né, aos 17, 18 anos? É muito complicado. Então, o que eu sempre falo para os alunos, eles não estão escolhendo efetivamente a carreira deles. Eles estão escolhendo a base, o início e os primeiros rumos que vão levar ele a ter uma vida pessoal decente, né? Então, isso passa por uma situação muito simples, né? Nós queremos salário, né? Isso é ponto passivo. Todo mundo quer salário para ter uma vida decente, digna, né? Então, isso é muito tranquilo e notório para todo mundo. Eu quero ter um bom salário para ter uma vida decente. Só que o salário, ele é consequência de uma outra coisa que se chama reconhecimento, né? Então, se você quer ter um bom salário, você tem que ser reconhecido por aquilo que você faz, né? Então, esse, esse reconhecimento, ele vem quando você está lá fazendo a diferença onde você trabalha. E você só consegue fazer a diferença se você tiver conhecimento. Então, o caminho é, eu adquiro conhecimento, aí eu vou no mercado de trabalho e busco reconhecimento, e esse reconhecimento vai me trazer salário. Então, a diferença entre você ter uma vida legal e ter uma vida complicada vai depender de como você vai administrar esse caminho, né? Eu vejo muitos jovens param no ensino fundamental, depois uma outra turma para no ensino médio, né? Às vezes o jovem não entende que, de repente, o que ele está ganhando ali, ainda quando muito jovem, é suficiente para ele, né? Mas não é suficiente para garantir uma vida legal, uma vida digna, né? Então, o que a carreira traz como consequência é o tipo de vida pessoal que você vai ter, né? Todo mundo quer conforto, quer uma vida legal, confortável, então isso vai passar pelo conhecimento, né? Algumas carreiras, eles exigem só talento, mas aí está nas artes, está no esporte e tal, exige talento e, lógico, muito esforço, né? Muita dedicação em todas elas. No caso das engenharias, por exemplo, exige muito estudo, não tem outro caminho, não tem como você aprender as coisas de engenharia sem muito estudo. Então, é um caminho. Eu costumo colocar para os meus alunos, né, que a, assim, o conhecimento, né, ele funciona do mesmo jeito que você estivesse andando num caminho com uma neblina muito forte, né? Então, quando você tem uma neblina, você enxerga até um certo ponto. Se você não avançar, você não vai ver o que está depois. Você vai ficar com aquela neblina na sua frente ali. Então, é muito importante que você sempre avance. Ninguém pode estar contente com o que tem, né? Então, você terminou o ensino fundamental, qual era o próximo passo, né? Era o ensino médio, seja ele profissionalizante ou não, o próximo passo é fazer o ensino, concluir o ensino médio, né? Bom, quem está fazendo escola técnica, por exemplo, sai na frente, porque já vai estar já com uma profissão, né, direcionada aí quando termina o ensino médio. Aí você escolheu um curso superior, né? Esse curso superior, ele tem que ser um curso forte, porque é como construir um prédio, né? Se você fizer uma base fraca nesse prédio, você não pode pôr muita coisa em cima,
né? Então, nós temos que fazer uma base forte. E aí é que eu sempre falo desse momento de escolha, porque você tem que escolher uma carreira que te dê uma base forte, né? Que te dê direcionamentos. Eu tenho muitos colegas que começaram na engenharia mecânica, depois foram empreender, outros foram para a área financeira, foram para muitas áreas diferentes, né? Hoje, ainda com a engenharia de produção, você tem mais gente derivando para essas áreas aí, né? Na área de economia, na área de administração, de tudo. Então, o que tem, que é a profissão de engenheiro, ele vai dar para você uma base forte, né? Ele vai te dar uma base em condições de você estar se desenvolvendo fortemente aí, né? Eu me lembro assim que há muitos anos atrás, né? Eu não tinha nem feito na época o mestrado ainda, e eu vou fazer caminho contrário, né? Depois eu vou mostrar um pouco da minha trajetória no final aqui, quando eu estiver terminando meu bate-papo aqui com vocês. Mas eu estava ali assim, eu estava trabalhando como engenheiro, estava dando aula na universidade já, e eu fui numa palestra assim, e um cara colocou para mim, eu estava meio estacionado assim em termos de conhecimento, né? Eu estava estudando para dar minhas aulas, tal, mas eu não estava evoluindo, não estava crescendo, não estava mudando. E aí eu fui era um engenheiro carioca que morava nos Estados Unidos, tinha tirado doutorado por uma universidade importante lá. E aí ele estava numa palestra, eu estava assim até, né, estava achando legal tudo, né, mas para mim era mais uma palestra ali que eu estava assistindo, né. E de repente ele fala uma coisa que impactou para mim assim, que ele colocou assim que o mercado de trabalho ele funciona igual uma escada rolante, né? Imagina, você vai no shopping e tem uma escada rolante lá. Então a diferença é que o mercado de trabalho é que você tem que subir pela escada que está descendo. Então, se você não for rápido e não se mexer sempre ao longo da vida, a qualquer momento você pode ficar fora do mercado de trabalho. Então ele fala: qual é a velocidade dessa escada rolante? É a velocidade com que o mundo está mudando, é a velocidade com que as empresas estão solicitando novas tecnologias, novos conhecimentos, né? Então a velocidade da esteira é a velocidade com que o mundo está enxergando, né, o mercado de trabalho, né? Então, e aí ele colocou uma coisa assim, ó, você imagina que você está subindo essa escada rolante, você terminou lá um curso técnico, está ingressando numa universidade e tal, as coisas estão indo bem para você. E daí, de repente, você resolve parar, né? Quando você parar, essa escada rolante não vai parar, então ela vai te jogar fora de novo. Tudo que você subiu, com o tempo, você vai perdendo espaço, até que se você não voltar a andar, né, não voltar a crescer, a evoluir, essa escada vai te tirar do mercado, né? E aí, a partir desse momento, né, eu me lembro, isso foi ainda no final dos anos 90, né? Eu falei, não, eu preciso fazer alguma coisa, eu estou estacionado, eu estou trabalhando como engenheiro, tudo bem, estou dando aula na universidade, tudo bem, mas e aí, né? E aí eu fui para uma especialização, como eu estava trabalhando na área de fluidos, né, eu acabei fazendo uma especialização em termofluidomecânica, uma especialização, né? Lato sensu, né, pós-graduação lato sensu, que a gente chama de especialização. Terminando isso daí, aí eu fui para o mestrado, né, para uma pós-graduação, a gente chama de stricto sensu. No mestrado você faz uma dissertação, você vai estudar um tema, discorrer, né, dissertar sobre esse tema lá, apresentar um trabalho para uma banca pública, né, e recebe o título de mestre. Tá bom, aí isso já era, inclusive, para quem estava nos bancos acadêmicos, já era, né, uma necessidade. Para quem ocupava um cargo de docente, já era uma necessidade, né? Nos governos dos anos 90, um ministro da Educação baixou um decreto que, para dar aula em universidade, tinha que ter mestrado. E deu um prazo para todo mundo fazer. Então, quando concluí o meu mestrado, eu falei, bom, agora vamos lá, né? Passou uns dias, e eu sempre dando palestra aí em colégio, as coisas, e eu sempre falava dessa palestra que eu assisti, da escada, da esteira, né? E aí, um tempo depois que eu tinha terminado meu mestrado, começou a me dar uma aflição, né? Aí isso eu fiz mestrado pela Universidade Federal de Itajubá, né, na área de engenharia mecânica.
E daí surgiu uma possibilidade de fazer um doutorado, e eu, assim, aflito, como sempre, lá, né? Puxa vida, eu preciso continuar, não posso parar, né? E aí eu fui para a Unicamp e fiz meu doutorado na área de engenharia química, né? Pô, o que o cara de mecânica foi fazer na química? Área de equipamentos, proximidade com o polo petroquímico e assim por diante, né? Esse ano aqui está uma aflição maior para mim com essa quarentena, com essa pandemia, porque eu tinha alguns planos de coisas na universidade lá para continuar estudando outras áreas, evoluindo, dando um pulo para outras áreas tecnológicas e tal, e acabou barrando isso esse ano, de certa forma, né? Então, é muito importante que você entenda que esse momento, independentemente da profissão que você vai escolher, ele é um ponto de partida, né? Ponto de partida por uma condição de desenvolvimento, de crescimento pessoal, intelectual, que não tem fim, né? Isso não tem fim, não tem... Vai passar a vida toda fazendo isso. Eu, se eu tiver oportunidade, farei outra faculdade, outra graduação, em outra área, fora da minha, nos próximos anos, né? Isso que eu já estou, no próximo ano, eu já faço 60 anos, né? Então, eu estou pensando o que vou fazer, assim como vocês aí, muitos pensando exatamente o que vai escolher, né? Porque eu pretendo estar no mercado de trabalho daqui a 10 anos, daqui a 15 anos, daqui a 20 anos, né? Eu sempre, até esse PowerPoint, que infelizmente não vai ser possível passar, né? Um dos primeiros slides tem uma pergunta, né? A pergunta é: em que ano você vai morrer? Por que eu pergunto em que ano você vai morrer, né? Para a pessoa tocar, eu vou ficar no mercado de trabalho até 2050, 60, 70, depende, né? Quem nasceu no ano 2000 provavelmente vai trabalhar até próximo dos 70. Eu vi o Oscar Niemeyer, né? Um dos grandes mentores lá de Brasília, né? Dos grandes projetistas, arquitetos. Eu vi ele com 100 anos de idade na universidade falando, né, com o público, tendo vindo do Rio de Janeiro para cá na época, né, uma pessoa de 100 anos de idade trabalhando, né, ele faleceu com 103, acho, e ainda indo para o escritório dele. Isso é uma benção, né? Uma, uma coisa muito legal, né? E uma outra coisa que eu sei que hoje, para vocês que são jovens, talvez não seja tão importante, mas para quem já tem um pouco mais de idade, isso é uma coisa muito importante. A vida de trabalho, ela toma a maior parte do seu tempo, né? A vida profissional toma a maior parte do seu tempo. Você vai ficar dedicado ao seu trabalho mais da metade do seu dia, entre a hora que você acorda, deslocamento para o trabalho, né? E hoje mesmo, né? Um sábado, eu estou desde as 8 horas no computador trabalhando, né? E fiz isso quase a minha vida inteira. Sempre trabalhei durante o dia e dei aula à noite. Então, eu dediquei muita parte. E aí eu olho para trás hoje, né? Só como professor universitário, são 31 anos. E eu olho para trás e eu tenho orgulho da minha trajetória, do que eu fiz com a minha vida profissional e, consequentemente, com a minha vida pessoal, né? Então, isso é muito importante, que você tenha uma profissão da qual você possa ter orgulho, né? Que você possa, no futuro, aí, estar olhando para trás e vendo que você deixou um legado, né, deixou um caminho bem traçado aí na sua vida profissional, que é o que ocupa a maior parte da nossa vida, né? Então, eu sempre falo assim, hoje as empresas querem responsividade, é um termo que apareceu aí perto dos anos 2000, né, que significa dizer resposta rápida. Ou a empresa responde rapidamente, ou os concorrentes fazem isso e ela perde espaço, né? Então, eu sempre falo para os alunos, né, dá tempo para tudo. Dá tempo para diversão, dá tempo para barzinho, dá tempo para balada, dá tempo para tudo na vida, né? Cinema, praia, dá tempo para o que você quiser fazer. Agora, você precisa disciplinar parte da sua vida para esse crescimento profissional, né? E levar isso a sério, fazer disso uma meta, né? Você não tem que pensar o que eu vou fazer o próximo ano, você tem que pensar onde eu quero estar daqui a 10 anos. Onde que eu quero estar daqui a 10 anos, né?
E eu tenho assim a grata satisfação aí de acompanhar muitos jovens aí que entram lá na universidade. Eu hoje coordeno os cursos de engenharia mecânica e engenharia de produção, e, e eu tenho a oportunidade de ver jovens que entram lá, se dedicam e estão hoje já ainda muito jovens, em posições até de né, como engenheiro pleno dentro de empresas, já em cargos de coordenação, cargos de supervisão, já fazendo diferença ainda, bem, alguns casos até bem antes dos 30, já com cargos muito bons dentro da empresa. E, e eu acho que é o caminho que todos têm que trilhar. Né? Você tem 3 opções na sua vida. Né? Essas opções são você ter uma vida de figurante. Né? O que é uma vida de figurante? Tanto faz se você está ali ou não, você é um figurante, você não tem voz, você só está a sua cara ali, né? Você vai lá, cumpre sua parte, no final do mês eles pagam o teu salário lá no início do mês, e tanto faz para você, tanto faz para a empresa, né? Se você não tiver ali, eles vão por outro, vai fazer a mesma coisa, porque não tem importância, né? Então tem muita gente que vive dessa forma. Estou falando que dedica a maior parte do tempo da vida adulta a uma coisa que não tem importância, que não tem relevância, que tanto faz, qualquer um faz. Né? E aí estão aqueles salários que você não quer ter. Aí tem uma segunda turma, que é por onde você vai passar por um tempo da sua vida, que são os coadjuvantes. Então, quem são os coadjuvantes? São os atores, aqueles que falam. Eles não decidem, não são eles os responsáveis, né? É como numa cena, você tem o ator principal, tem o ator coadjuvante. Na vida profissional, você tem o ator principal e o ator coadjuvante. O coadjuvante, ele, ele trabalha para que o protagonista tenha sucesso. Né? Ele não pode ser maior que o ator principal, ele não vai ser maior ainda, mas ele vai querer, na próxima fase, ser o ator principal. Né? Ninguém nasce assim, não, eu não quero ser principal, eu quero ser só coadjuvante. Né? E essa é a fase que começa com estágio, né? Você começa a ter alguma voz, o estagiário está ali, né? É um coadjuvante que não fala muito, né? Que não age sobre comando e tal, e não age. Depois ele vai para uma segunda fase, que é o engenheiro trainee. Né? O engenheiro trainee, ele começa, né, como o pássaro aprendendo a voar, ele tem que saltar. Quanto mais rápido ele saltar, mais ele vai se, se desenvolver. Né? E aí, depois do engenheiro trainee, aí você vai para a fase de engenheiro. Alguns pulam de engenheiro trainee para engenheiro pleno, outros passam ainda por uma outra fase de engenheiro júnior ali. Algumas empresas têm essa diferenciação aí, né? O trainee é um estagiário. O cara era estagiário, ele se formou, virou trainee. Né? Depois ele vai para um pouco mais de responsabilidade, aí ele chega a engenheiro pleno, e aí ele começa a virar protagonista. Né? E o engenheiro pleno, ele vai assumir os cargos de coordenação, de supervisão, tal. E aí vem a fase do engenheiro sênior, que é o cara realmente protagonista do negócio, né? É o cara, é o gerente, é o diretor, é o cargo que, entre aspas, aí, que você vai buscar, né, ao longo da sua carreira profissional. É o protagonista, é o cara que decide, que dá os rumos para as coisas, é o cara que contrata, é o cara que demite. Eu estou falando demite no alto escalão já, né? Então, qual é a sua base? A sua base, daqui a 10 anos, eu quero estar num caminho de ser um protagonista, no mínimo um coadjuvante, né? No mínimo num bom emprego, numa boa empresa ou com o meu próprio negócio. Né? Nós seremos empreendedores, inclusive, da própria carreira. Né? Então, tem essa situação da escolha da profissão e para onde ela pode me levar. Né? E é muito importante, se você tiver
força e possibilidade de encontrar alguma coisa, ser empreendedor, né? O empreendedor, ele já começa protagonista, porque ou ele é protagonista ou ele não consegue tocar a empresa, né? Então, o empreendedor, por si só, ele já é um protagonista. Dependendo do tamanho da empresa que ele abrir, ele é o protagonista, ele que tem que fazer a ação toda, né? Então, o que eu falo para vocês é que o pensamento tem que ser onde eu quero estar daqui a 10 anos, daqui a 15 anos, daqui a 20 anos, né? Porque daqui a 10 anos, todo mundo que está aqui ouvindo vai estar por conta, né? Ninguém vai ficar dependendo de ninguém daqui a 10 anos, né? Então, eu levanto todos os dias como se eu fosse ter a vida do Niemeyer, que eu fosse trabalhar até os 100 anos de idade. Tá? Eu levanto todo dia com esse pensamento. Eu brinco com os meus alunos que eu vou morrer no dia 8 de março de 2061 aos 100 anos. Por que eu falo isso? Porque eu tento levar minha vida dessa forma. Vamos imaginar, se eu viver 100 anos, eu tenho mais 40. O meu conhecimento de hoje pode não me dar uma vida legal por 100 anos. Né? Então, quando eu estudei, o computador ocupava uma sala inteira, era uma máquina para a universidade inteira, e era tudo muito rústico, muito complicado. Quando eu estava terminando a faculdade, estava começando o computador pessoal. Então, as transformações foram muito grandes. Né? E você precisa, a maneira que você tem de se mantiver em posição de destaque no mercado é conhecimento, não tem outra forma. Né? Eu trabalho voltado para engenharia mecânica e engenharia de produção na universidade. Né? Na engenharia mecânica, hoje, né, você está fortemente ligado a software, né? Você tem programas aí de sólidos, né, que fazem simulação. Os alunos que têm se destacado nessa área aí, todos têm saído empregados. Né? Tem a parte de projeto, tem a parte de materiais, tem a parte de termofluidomecânica. Então, são áreas que o aluno, ele tendo contato, se interessando, é muito mais fácil para o cara se desenvolver. Se ele se interessou, é fácil desenvolver, porque os assuntos que ele vai estar abordando vão ser interessantes para ele. Eu visitei recentemente, por exemplo, uma fábrica da Scania aqui no ABC, e tem um setor lá que eu até filmei, eles permitiam filmar ali, eu filmei, né, o setor todo lá, e assim, eu fiz uns 180 graus da plataforma onde eu estava, mostrando a fábrica, e nesses 180 graus não tinha nenhum funcionário, só tinha robô trabalhando. Fábrica lá a pleno vapor e não tinha... No finalzinho, assim, aparece um pessoal num canto lá que estava numa célula lá que estava com algum problema. Mas pura tecnologia. Então, independente do que for, vai ser isso. Hoje, você tem, na engenharia de produção, você tem um software, como, por exemplo, o ProModel, que você faz parece um videogame, né? Você monta a fábrica ali, só que ele te traz dados importantíssimos ali sobre o processo todo, sobre o controle todo do processo. Né? E aí, então, todas as carreiras fortemente envolvidas com tecnologia. Né? Então, para não me alongar mais, né? Então eu falo para vocês que mais importante do que qualquer coisa que vocês possam pensar agora nessa definição de carreira, né? Pensar que você vai querer ser protagonista daqui a 10 anos, daqui a 15 anos, e que esse caminho seja bem saudável para vocês, tá? É importante escolher uma profissão, uma carreira mais forte, uma carreira que te dê base até para você ir para outras áreas, né? Eu tenho um curso que está trancado esse ano na área de marketing, eu tenho um curso de marketing e tenho interesse em outros cursos também, que eu pretendo fazer aí nos próximos anos. Né?
Então, cursos de curta duração, eu já fiz centenas ao longo da vida, né? Cursos de 10 a 40 horas, aí fiz muitos, né? E fora a autonomia hoje que você tem de estudar, né? Dá para você estudar muita coisa na internet, muita coisa boa na internet, muitas aulas, videoaulas, tudo que você pode, por sua conta, buscar conhecimento, independente de diploma, de certificado. Formatura, vocês estão aí numa fase aí de ir para uma universidade, então, formatura, por exemplo, aí na ETEC, não representa ponto de chegada, representa ponto de partida, né? Então, toda vez que você conclui uma fase, você está partindo para outra, né? Isso tem que ser ao longo da vida toda. Quando terminar uma fase, o que isso me habilitou a fazer, né? Você terminando o ensino médio, o técnico, aí te habilita a atuar como técnico e te habilita a ir para a universidade, né? Então, é um ponto de partida para um caminho novo. Essa foi a primeira coisa que eu fiz, os primeiros dias depois da defesa do meu doutorado, né? Uma das primeiras coisas que eu fiz foi isso: qual vai ser o próximo, né? Qual será o próximo? E se Deus quiser, nesse próximo ano aí voltaremos ao presencial nas coisas aí, e eu pretendo retomar essa nova fase aí da minha vida de estudo aí, né? Me formei na Unisanta, né? Estou na Unisanta desde o começo dos anos 80, na época como aluno, depois como professor. Sou coordenador há 14 anos, né? Contando mais ou menos vamos arredondar para 60 turmas aí, significa dizer que tem aí um número muito grande de alunos aí, creio que 6 mil engenheiros no mercado que passaram ali pelos bancos universitários depois que eu comecei a trabalhar. Então, isso é uma coisa muito gratificante. Eu olho para trás e eu tenho orgulho da trajetória que eu tive. E é isso que eu mais desejo para todos vocês aí, né? Que vocês, ao longo da vida, façam coisas muito legais com a carreira, com a vida profissional, e cheguem no final com orgulho daquilo que vocês fizeram, né? Então, eu sempre falo, e acho que o pessoal da ETEC já está bem próximo lá do pessoal da Unisanta, né, nessa situação, mas quando for fazer a escolha, uma coisa que vale a pena vocês fazerem é visitar o local, conhecer a estrutura, conhecer o laboratório, conhecer as pessoas que estão envolvidas, né? Porque isso não é brincadeira, gente, né? Se eu falar para vocês, por exemplo, aí, deixa eu pensar uma coisa aí, né? Se eu falar que existe um problema de cavitação, por exemplo, muita gente aí não faz ideia do que eu estou falando, né? E de repente, em uma aula, você cria um conhecimento em cima disso daí, cria vocabulário em cima disso daí. Então, você precisa que os conteúdos sejam apresentados, né? E sejam testados, e sejam experimentados, né? E por isso que é a importância dos laboratórios nas universidades, né? E por isso que, em 50 anos, o Santa construiu uma estrutura de laboratórios, para que os alunos possam experimentar as coisas que ele vai precisar, né? Então, isso é muito importante nesse momento, que você veja a estrutura onde você vai estar, né? Porque o diploma, ele habilita, né? O diploma habilita, mas ele não traz conhecimento, não é necessariamente. Não são todos os formados no Santa que tiveram uma boa formação, né? E outra coisa que as escolas, você tem que ver o que elas oferecem além da sala de aula, né? O aluno lá na universidade, nós incentivamos a iniciação científica, trabalhos extra classe, a participação em seminários, em congresso, no que for, né? Então, é muito importante que isso seja um ponto de observação quando você escolher o curso que quer fazer. Visite, né? Mesmo nesse período de pandemia aí, nós temos, com todos os cuidados e distanciamentos, eu tenho recebido alunos lá em visita,
É só marcar e nós passamos lá pelos laboratórios, vamos mostrar o que está acontecendo lá na universidade, né? E o que eu desejo a todos vocês aí principalmente que vocês trilhem uma trajetória da qual vocês tenham orgulho, né? Vocês possam ter uma profissão que você levante e fale, pô, é muito legal isso que eu faço na minha vida. Dificuldade todos vão ter na faculdade, após na vida profissional, assim como acontece na vida pessoal, nem todos os dias são bons, né, mas o conjunto da obra tem que ser bom, né, para a vida valer a pena, tem que ser bom, tá bom? Alguém teria alguma pergunta, alguma coisa? Meninos? E meninas? Eu não sei se tem aqui um chat da reunião aqui. Tem, não eu estou de olho ali, não tem ninguém perguntando nada. Então, Maicon, você não tem nenhuma pergunta agora? Eu tenho sobre engenharia mecânica, só que eu não sei se é viável, né? Pode perguntar, não tem problema. Toda pergunta é viável. Professor, sobre engenharia mecânica, o que um engenheiro mecânico, ele trabalha com criação de máquinas, essas coisas? Então, é muito comum até o pessoal entrar na engenharia mecânica porque gosta de carro, né? Então, todo mundo gosta de carro, né? Então, vamos lá, alguns querem trabalhar com carro. Se você quiser fazer um carro, você pode entrar numa oficina aí, contratar uns mecânicos e faz um carro, né? Só que tem um probleminha, a gente não faz carro normalmente, a gente faz fábrica de carro. Então, mais difícil às vezes do que fazer um carro é fazer a máquina que faz carro. Então, o engenheiro mecânico ele vai entrar tanto no projeto do carro. No projeto do carro tem o projeto da caixa de câmbio, tem o projeto do motor, tem a parte de ergonomia para o cara vai estar ali pilotando, né? Tem toda a transmissão, tem a parte eletrônica, tem tudo. Então, é um conjunto. Não existe uma engenharia que trabalha sozinha. Tá? Não existe. Você vai trabalhar sempre em equipes multidisciplinares, vai envolver civil, mecânica, elétrica, eletrônica, química, da computação, todas as engenharias vão estar envolvidas nos processos, tá? É difícil ter uma empresa que fala assim, não preciso de engenheiro civil. Não tem. Não preciso de engenheiro mecânico, não preciso de engenheiro eletricista, mas sempre vai ter esse conjunto aí. Estou falando de empregos que você vai querer ter, né? Agora, não precisa ser, eu falei o exemplo do automóvel, qualquer coisa, né? Qualquer coisa que você queira fabricar, você vai precisar, se você não fizer isso, você pode fazer de forma artesanal, mas há uma limitação, né, de faturamento. Você não consegue fazer um negócio artesanal e mandar para qualquer lugar do mundo hoje, como acontece aí no e-commerce, aí, né, na venda pela internet. Você pode vender para qualquer lugar do mundo hoje, né? Agora, não dá para fazer coisa muito manual, artesanal hoje para ter sucesso, né? Então, toda vez que você precisar fabricar em quantidade, montar a fábrica, você vai precisar de engenheiro mecânico, engenheiro de produção, engenheiro eletricista. O mecânico, ele está sempre criando, ele é uma profissão de criatividade, né? Por exemplo, você pode querer fazer um carro com um design totalmente diferente, né? Você precisa de um engenheiro que consiga fazer uma máquina que produza aquele design. O capô do carro é todo curvo, todo com vinco, com tudo. Como é que uma máquina faz? Como é que dobra um material, uma chapa e transforma naquilo? Então, essas máquinas que fazem isso daí, às vezes, elas são muito mais complexas do que propriamente, né, a ideia inicial, né? A ideia do que você projetar a peça em si, né? A máquina que faz a peça, às vezes, é mais difícil. O engenheiro mecânico ele vai atuar nessa fase de projeto. Hoje, muita coisa feita em desenho 3D, protótipo gerado em impressora 3D depois, testado. Para você ter uma ideia, uma coisa assim, eu falei da impressora 3D e me veio à cabeça um TCC do semestre retrasado, né, que agora vai para a fase de motorização e automação. Era um dispositivo que o cara usaria numa cirurgia para abrir crânio para fazer cirurgia de cérebro.
né? O pessoal fez um protótipo de um dispositivo para ser automatizado, robotizado, para que o médico possa usar durante a cirurgia, porque hoje o processo é muito manual, cheio de ajustes. Os alunos estiveram até em centro cirúrgico, visitando os equipamentos que são usados, tudo para fazer o projeto deles. E fizeram um protótipo, lógico que fizeram um protótipo de plástico, para ver como é que vai funcionar, numa impressora 3D, e agora vem a parte de fazer motorização, testes, sistema de controle e tal, e é um projeto que, às vezes, o envolvimento desse, eles ficaram 1 ano para fazer a parte do protótipo físico da mecânica, e precisaria de mais uns 2, 3 anos para desenvolver o resto. Então, como eles fizeram toda a parte mecânica, tem cálculos para que aquilo vá resistir aos esforços que tem que ter, tudo, porém, agora, ele precisa de ajuda do pessoal da eletrônica, da elétrica, da computação, porque vai ter que ter programação também, de tudo. Então, agora o trabalho vira multidisciplinar. Se o engenheiro conceber uma ideia ruim, né, fica um desenvolvimento ruim daqui para frente. Ou dá retrabalho, você tem que voltar a refazer o trabalho, né? Então, é uma profissão que está muito ligada ao conhecimento da área de materiais, conhecimento e a criatividade, né? Conhecimento de área térmica, área de fluidos, tal, e conhecimento, ele é muito abrangente. O engenheiro mecânico, ele tem uma visão muito abrangente, uma visão do negócio todo, né? Porque ele interfere em todas as fases, né? Qualquer falha que tem ali no processo ali vai acarretar na qualidade, vai acarretar na entrega do produto, em todo o resto da cadeia. Então, assim, a gente tem que fazer o projeto nascer bem feito, porque depois para corrigir fica difícil, e no momento dá prejuízo, né? Então, é uma profissão de criação, é uma profissão que você põe na sua cabeça uma ideia e depois tem que desenvolver isso nos projetos, lá nos programas de computador. Mais alguma coisa? Respondeu, Maicon? Sim, agora eu vou fazer a pergunta que fiz a todos os professores de engenharia. Quanto que engenheiro mecânico ganha? Olha, eu vou falar mais ou menos o que eu tenho acompanhado, tá? Nós estamos vivendo, desde 2014, 2015, uma crise sem precedente, né? Porém, isso, olha, que a gente achou que ia retomar, aí veio essa pandemia, já ficou meio complicado de novo, tudo. Mas nós temos que pensar primeiro, no mundo todo, né? Você tem poucos mercados em que o potencial é grande, né? A Europa, o negócio já está muito fechado. Você tem alguma coisa para o lado do Oriente, na América aqui, Brasil e México, o Brasil melhores condições que o México. Nós temos 200 milhões de habitantes, nós temos um monte de problemas para resolver, de infraestrutura, de tudo, e isso vai passar por engenharia. Isso não tem como ser diferente, isso vai passar por engenharia. Então, eu tenho visto hoje, assim, estagiário, em 3º ano ali, ele vai para dentro das fábricas, tem alguns benefícios e ganha estágio ali entre R$ 1.000, R$ 1.500, dependendo do porte da empresa. Tá? Aí, quando ele está chegando na fase final, muitos são efetivados na empresa, em algum cargo, né, que lógico não de engenheiro, que está estudando ainda. Se ele se destaca muito como estagiário, quando termina o contrato de estágio, a empresa segura. Então, tem muito aluno que se forma, está trabalhando lá em cargos, não de engenheiro, mas já como CLT, já como carteira de trabalho assinada, tudo. E aí você sobe um pouco mais os ganhos, né? Em torno de uns R$ 3.000. Aí o engenheiro, ele tem estado aí, depende do porte da empresa, mas vamos colocar uma média aí lá para os seus R$ 5.000, aí mais ou menos, né? Depois ele vai subindo. Agora, no final, né, na parte de engenheiro sênior, engenheiro pleno, sênior, com cargos de gerência, de tudo, vai depender muito do porte da empresa, né? Mas certamente depois, nessa fase aí, ganhos acima de R$ 20.000 aí na fase de engenheiro pleno. Agora, aquilo que eu falei para vocês, você tem que estudar, ter conhecimento para virar um protagonista. Eu tenho gente na minha família que fez uma carreira internacional como engenheiro e
eu falo assim, ele tem ganhos hoje de jogador de futebol, né? Trabalha numa multinacional, chegou em cargo de diretoria, tem participação de lucro, tem um monte de coisa. Então, isso depende, né? Ele derivou a carreira para uma carreira internacional, né? Aí muda, não ficou sujeito à empresa onde ele está só. Inclusive, ele trabalhou como diretor no empreendimento que construiu a maior hidrelétrica do mundo, lá na China, né? Então, o céu é o limite para quem vai correr atrás, né? Eu tenho um exemplo lá agora, um aluno entrou lá na universidade, o cara é muito, assim, ele quer um negócio, ele corre atrás, né? Tanto que quando ele era muito jovem, ele queria ser piloto de jato, né? E ele chegou a fazer os cursos, fez tudo, chegou a voar bastante, não ele como o comandante, mas ele lá junto. Depois ele foi para a família tinha uma empresa na área de ensaios aí no polo de Cubatão, ele foi trabalhar nessa área aí depois de um tempo. Ele entrou na universidade porque ele queria ir para uma montadora. Ele era além de ser um excelente aluno, ele está construindo hoje um Baja, né, um bug de autocross lá, uma competição. Ele é o líder da equipe e ele fez curso, estudou, foi sempre bom aluno e tal, foi estudar idiomas, tudo, e agora ele está indo para o quarto, ele está no quarto ano agora, ele acabou de entrar na Scania, né? E eu tinha até uma reunião que eu fiz com ele um tempo atrás, que ele falava, olha, eu vou para uma montadora um dia, eu vim para fazer engenharia porque eu queria estar lá, né? E ele concorreu com o pessoal de FEI, de Mauá, tudo que tem coisas muito direcionadas, muito próximas ali das montadoras, e ele passou, né? Assim como tem muitos alunos nossos que vão para a Volkswagen, vão para a Mercedes, vão para outras áreas, o que precisa para fazer, além de ser bom aluno, o que precisa? Os caras correm atrás e vai dando certo. Esse eu tenho certeza que vai chegar rapidamente, é um cargo de gerência lá dentro. 30 e poucos anos, está num cargo alto dentro da Scania. Ele é muito dinâmico, muito bom. Então, quem vai definir até onde você pode chegar é o como você vai derivar a sua carreira, como você vai se dedicar, como você vai estudar, vai aprender, vai fazer curso, vai correr atrás dos seus sonhos, porque não tem outro caminho. Não tem outro caminho. O caminho para ter sucesso é conhecimento. Conhecimento traz reconhecimento, que traz ganhos, né? O salário está ligado ao seu conhecimento, não está ligado. Porque se você estiver numa empresa ganhando pouco e tiver muito conhecimento, você vai conseguir ir para outro lugar. Você vai conseguir ir para outra empresa, que pague melhor, a partir do momento que você se destaca, né? Então, a questão de salário é assim, né? Se você for um bom engenheiro, no mínimo, você vai ter uma vida muito legal e decente, né? Agora, eu me preocupo muito mais num país como o nosso, com a quantidade de analfabetos, especialmente os analfabetos funcionais, né? Que vão ter uma expectativa de fazer coisas melhores da vida e não vão conseguir. A geração de vocês não tem opção de não fazer faculdade se quiser ter uma vida decente. Não existe essa opção. E naquela história da esteira, eu tenho muitos amigos que passaram muitos apuros aí ao longo da vida e esses apuros estavam ligados ao fato de que depois de formado eles não fizeram mais nada, né? Eu já tive colega assim que chegou a cargos muito bons dentro de empresas, mas ficou estacionado. Eu já sou gerente de uma multinacional. Parou. De repente, essa multinacional mudou de rumo, demitiu um monte de gente, ele foi no bolo e de repente a renda dele caiu para um quarto do que ganhava, né? Porque ele ficou parado. Se ele tivesse usado esse tempo, que ele estava muito bem, para fazer pós-graduações, MBA e outras formações lá, ele não teria passado o apuro que ele passou nos últimos anos. É muito pessoal isso, viu? Muito pessoal. Se dedicou, estudou, dificilmente não vai dar certo. Quem tem conhecimento dificilmente passa apuro. Vamos lá, mais alguma coisa? Tô pensando. Faz uma visita. Você já conhece a escola?
A Unisanta? Não, eu só conheço, porque eu só conheço a ETEC e as escolas que eu estudei nos anos passados. Para isso, sou um É, leigozinho em questão de escola. então, vale a pena fazer uma visita. Vê aí na própria pessoal da ITEC, aí tem os contatos lá da Unisanta para visita. Pega lá uns colegas aí, vamos lá visitar. Eu acho que é a melhor maneira. Opa, já vi muitos vídeos aqui hoje da Unisanta, já pensei ali, acho que eu vou ali para a Unisanta. Tem bastante engenharia, bastante Isso é uma. recurso. Então, deixa eu até te interromper um pouquinho. Isso é uma outra coisa. O começo da engenharia, ele é muito parecido em todos os cursos, né? Os 2 primeiros anos, você tem ali 2, 3 disciplinas diferentes, por exemplo, entre a civil, a mecânica, a química, né? Acho que o pessoal mais da elétrica e eletrônica acaba saindo um pouco disso, mas você tem muitas áreas que, se você fizer 1 ano e meio de faculdade lá, e fala assim, puta, eu gostei, achei muito mais legal esse outro lado aqui, você consegue mudar sem prejuízo nenhum. Talvez uma adaptação de 2, 3 disciplinas, aí você muda de curso. Porque é muito difícil você falar para uma pessoa decidir o que quer ser da vida aos 16, 17 anos de idade, né? Então, eu vejo a minha filha, por exemplo, né, uma delas aqui, eu tenho as 3 já, 2 formadas e uma em fase aí de formatura na área de biológicas, né? Então, mas ela já fez engenharia civil, já está acabando arquitetura, já fez mestrado, está fazendo doutorado, está estudando bastante. A do meio tem engenharia mecânica, já fez pós na Getúlio Vargas, né? Voltado para áreas administrativas, trabalha numa empresa que presta serviço para a Braskem em Cubatão, também já está se encaminhando também. E a mais nova faz veterinária, ainda está no 3º ano de faculdade, ainda tem trilhar um pouco mais. Mas bem jovens ainda e com bastante formação já, né? Então, é o caminho, elas estão no caminho certo. Dificilmente dá errado uma situação dessa, né? Tem que continuar buscando conhecimentos. Precisa continuar buscando conhecimento, não tem outro caminho. Entendi, professor. Obrigado. Tá ok. Mais alguma coisa? Professor, Sim. boa tarde, que é o Diogo. Fala, Diogo. Eu queria fazer uma pergunta em relação à universidade, né? Certo. A oportunidade de intercâmbio, como que eles fazem lá? Qual é, tipo, quais são o que eu posso fazer para conseguir o intercâmbio e ser vantajoso? Olha, existem algumas situações aí. Tem um programa que sempre existiu, mas era pouco divulgado. Depois, no governo da Dilma, eles fizeram uma divulgação muito grande em cima disso, e depois ele foi descontinuado por falta de dinheiro mesmo, que era, os alunos iam com uma bolsa para o exterior, né, e ficavam lá um tempo, né? Para isso, você precisava ter algum conhecimento de idioma primeiro, né? Aqui, minha filha mais velha foi para os Estados Unidos no meio da faculdade, né? Retardou 6 meses, mas fez 6 meses de inglês nos Estados Unidos. A do meio fez 6 meses no Canadá, né? Também, estudando inglês. A mais nova, que na de biológica é um pouco mais complicado, que não fez ainda, mas a qualquer hora vai fazer também. E o que tem tido bastante sucesso lá na universidade é um convênio que nós temos lá, nós temos com a Universidade de Coimbra, que os alunos têm ficado na Europa lá por 6 meses, 1 ano, dependendo do que pode, né? E, então, os intercâmbios, você pode ir para qualquer lugar, entendeu? Você, sendo recebido pela universidade, né, aí a universidade dá apoio para isso, né, para a parte de documentação, tudo. E é muito comum, tem algumas universidades que oferecem bolsa, né? Tem alguns intercâmbios na universidade, tem um setor lá que cuida disso, né? O professor Daniel é
Ele é mais voltado até para a área de saúde lá, mas ele é que cuida desse setor lá, e ele cuida dos convênios da universidade com outras instituições. Então é possível, nós tivemos muito tempo o pessoal indo para Toulouse, na França, já tivemos gente indo para tudo quanto é lado aí fazer intercâmbios. Na época do Ciência Sem Fronteira, né, foi gente para tudo quanto é lado do mundo. Aí foi uma festa, né? Aquele período foi uma festa. E de qualquer hora deverá voltar, né? Qualquer hora. É que muita gente foi com o pensamento de folia também, né? Ah, eu vou porque vai ser legal morar um ano lá fora, tal, e não foi tão preocupado com buscar conhecimento, buscar um diferencial no diploma, e foi pela festa, né? Mas é possível sim, tem um setor que cuida disso lá. Na área de engenharia civil, pela Unisanta, qual seria o meu intercâmbio? Olha, aí precisaria consultar lá com o Daniel, né? Ou até falar com a professora Nilene aí, que é professora do curso aí, mas eu sei que muita gente do Santa teve indo para Portugal. E aí está na Europa também, dá para conhecer muita coisa, né? Mas nós estamos tentando até, o pessoal da Química agora fez um contato com a Universidade Americana, os convênios eles surgem facilmente, né? Se você tem interesse numa área, descobre uma universidade que tem alguma coisa nessa área, isso costuma ser muito aberto pelas universidades do mundo inteiro, essa possibilidade de intercâmbio. E tem o Daniel está mais a par, eu vou falar para você aqui, eu posso cometer algum deslize aqui, mas nós temos um setor para cuidar de intercâmbios lá na universidade. Entendi. Era só isso só mesmo. Né? Obrigado pela E palestra. recomendo, tá? Eu recomendo que faça, tá? Eu sinto porque no meu tempo era muito difícil você fazer qualquer tipo de viagem, né? Há 40 anos atrás, aí era muito complicado você sair, ficar fora do país, tudo. Hoje em dia é muito mais fácil. Eu já tive contato com uma outra possibilidade depois também, que até talvez minha filha tente aí, você fazer mestrado e doutorado sanduíche, né? Que você entra numa universidade aqui no Brasil, e depois, ou via FAPESP, ou via CNPq, você vai passar um período para concluir esse seu doutorado aí, ou mestrado, que seja, numa universidade fora do Brasil, né? Então, tem muitos casos desses, conheço vários, inclusive ex-alunos do Santa que fizeram isso, que fizeram depois aí na pós-graduação, foram fazer parte do trabalho, né, em universidades de nome aí, então é uma possibilidade muito boa também fazer um mestrado ou doutorado sanduíche. Entendi. Obrigado, professor. Obrigado Okay. pela palestra aí também. Tranquilo. Conhecimentos. Não tem saída, viu, gente? É estudar e crescer e ter uma vida legal. Não tem outro caminho. Conhecimento é a única coisa que não tiram da gente, né, Não professor? não tiram. E é uma coisa que você pode passar para todo mundo e não perde, né? Muito pelo contrário. Exatamente. Quanto mais nós você sabemos passa, mais você absorve. absorve e outra, principalmente, né, dentro da universidade, eu vejo, né, a gente aprende muito com os alunos. Eu gosto muito das aulas do quarto, quinto ano, porque eles estão no mercado, eles já estão criando um conhecimento, já estão fazendo troca com a gente, então eu acho muito legal isso. Eu aprendo muito com os alunos. Eu não abro mão, por exemplo, da disciplina de TCC, né, de trabalho e conclusão de curso que tem lá, porque é um desafio, né? Eu me envolvi com aquele projeto do equipamento para fazer cirurgia de cérebro, né? Então, as coisas muito fora, né? Eu tenho um grupo meu da engenharia de produção desse semestre que está desenvolvendo um brinquedo específico para autista, né? Eu tenho um grupo que está fazendo um sistema, estão estudando a viabilidade de uma empresa que vai oferecer umas pulseiras localizadoras para você pôr em criança na praia. Só no ano passado, 900 crianças perderam nas praias da Baixada. É muita coisa, né? Então,
eles estão viabilizando uma empresa, né? Uma tecnologia, teria que ser uma tecnologia similar ao que se usa aí na tornozeleira eletrônica dos presidiários aí, que são soltos, né? Mas seria uma pulseira, que não pode ser um negócio qualquer, né? Tem que ser a prova d'água, tem um monte de coisa. Eles estão estudando lá, né? Talvez não consiga fazer em um ano no TCC o trabalho, mas vai estar encaminhado, né? Então tem vários trabalhos muito bacanas lá que estão sendo feitos aí, né? Tem um aluno que está fazendo um trabalho na área de irrigação. Nunca imaginei que eu fosse estar em Santos acompanhando um trabalho na área de irrigação. Então, assim, é muito dinâmico, muito versátil o negócio, muito legal. E eu aprendendo sempre, né? Sempre aprendendo com os alunos. Pessoal, vamos liberar o professor para almoçar? Tá tranquilo, tá tranquilo. Professor, Gostaria de muito obrigada. agradecer também o Moino, né, pela dedicar seu tempo, suas experiências, né, compartilhar aí com os nossos alunos. E depois, se eles quiserem, né, Cris, a gente alinha aí sim a visita deles. A Sim, gente sim. costuma fazer, a gente fala eu costumo falar com a Bianca, que me direciona depois para as pessoas lá dentro. Mas, assim, a gente já teve muitas visitas dos alunos do ensino médio, do técnico também, aos laboratórios de vocês lá no Santa. A gente tem uma parceria bem legal e os alunos da ETEC têm um desconto de 40% nos cursos totais lá que vocês queiram fazer dentro do Santa. Então, é uma parceria bem legal. Seria bom, hein? Ó, eu tô colocando aí no chat aí o meu e-mail e o meu número de WhatsApp, que é 019, tá? Se quem quiser bater papo aí também depois, fique à vontade aí para mandar. Ô, professor, Oi. não consigo ter acesso aqui ao chat. Eu não sei porquê. Mas... Então depois acho que quem tiver passa para vocês aí. E uma coisa que eu já tive umas 3 oportunidades aí, dando palestra aí, né? E eu já comentei isso, inclusive, em outras oportunidades, eu comentei com a Nilene, comentei com a Bianca, a postura que tem o pessoal da escola aí, sempre foi um prazer muito grande estar aí fazendo palestra aí presencial, né? Que acaba sendo, acho até um pouco mais gratificante esse contato pessoal. Eu sou muito de sala de aula, então eu gosto muito. E você vê, assim, pela postura, pela educação dos alunos, né, o comando que tem a escola, né? Então, é um ambiente muito legal aí nessa escola. Eu acho... vocês estão de parabéns de estar aí, o pessoal que está, os professores, né, os coordenadores, diretores, tudo aí, e a postura dos alunos também, né? Isso é muito importante dentro de uma escola, para criar um ambiente saudável de conhecimento, de aprendizagem, né? Eu gosto muito dos convites que eu já tive para estar presencialmente, aí eu sempre gostei muito de estar na escola. Eu comentei, Moino, com a Cris, né? Não sei que você já é o 5º ano que você está indo na nossa escola. Eu lembro o primeiro ano que você foi, e aí depois foi outro ano, no outro ano, e esse ano já é o 5º ano que você vai. Eu não tinha certeza disso. Eu faço muita palestra, a Bianca me joga para tudo quanto é lado ali, né? E eu não sabia, a quantidade eu não sabia, mas eu sei que eu já fui muitas vezes. Muito obrigada mesmo, tá? E até a próxima, né? Até a próxima, se Deus quiser.